Alô você, amigo e amiga do canal do YouTube Naon Castro, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Evangelho no Ar. Hoje, com a presença amiga, mais uma vez, para a alegria do nosso coração, de Ivan César, que irá tratar do tema a importância das tentações. Pois é, tentações são importantes na vida, no processo evolutivo do espírito. E nós iremos saber por que a partir de agora. Pois venha, Ivan, venha e dê o seu recado. Seja muito bem-vindo também. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos que estão aí agora nos acompanhando no canal do nosso Naon Castro, estou online inclusive, já quero dizer desde já. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Ivan César e vim atender a mais um convite generoso e amigo do nosso Naon para falar sobre espiritismo, para falar sobre as questões da vida numa ótica, claro, espírita, que é a ideia religiosa, a ideia espiritual que nos une a todos, ou pelo menos une a maior parte de nós. Hoje o convite é para falar do tema, um tema, aliás, que acredito que todos tenham algum nível de interesse, uns mais, outros menos, porque efetivamente tem hora que a coisa aperta e a gente não dá para fingir que é de plástico. É encarar a nossa humanidade, encarar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, da mesma forma como as nossas facilidades e seguir em frente. Hoje eu vim falar de tentações. Para ser mais específico, o tema é a importância das tentações. E já quero começar recordando a vocês de uma passagem, uma frase que está lá nos instantes finais, nas palavras finais da prece dominical, a prece que Jesus nos ensinou, né? A oração do Pai Nosso, quando Jesus diz assim: não nos deixeis, melhor dizendo, cair em tentação. A prece dominical nós vamos encontrar, para quem já procurou ver nos evangelhos, essa coisa toda, nós vamos encontrar em dois textos, no texto de Lucas e no texto de Mateus. Elas têm algumas diferenças. Aí o espírita, não satisfeito, ainda, não vou dizer se apropria, mas considera também a prece do Pai Nosso sob a tradução de Emmanuel. Tem algumas alterações aí, enfim. Mas o que é que todas elas têm em comum? A solicitação a Deus para que nós não caiamos em tentações. O que são tentações? O que é uma tentação? Qual a importância dela ou delas para a nossa vida, para o nosso caminhar, para a nossa evolução? O que é que nós podemos chamar de tentações? Será que tentações e pecados fazem parte ali do mesmo grupo de dificuldades? Será que a interpretação muda de um para outro, do outro para um? Tem relação? Não tem? O que é ser tentado a? O que é ser tentado a fazer ou não fazer alguma coisa? Então são essas reflexões que no decorrer desses 50 minutos nós vamos debater aqui. E, como eu disse, né, estou online. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer alguma colaboração, esteja aí à vontade que no bate-papo a gente conversa. Muito bem. Voltando ao próprio Evangelho, naquele período em que Jesus, após ser batizado por João Batista, Jesus passa por um período de 40 dias no deserto. Relatam alguns evangelistas que nesse período, Jesus também é tentado, ele sofre as suas tentações, ele passa pelas suas tentações. Quais elas? Os relatos dizem de três. Primeiro, como era um período de jejum, não apenas
espiritual, mas um jejum físico. Também a primeira tentação do Satanás, para quem acredita nele, a Jesus, foi transformar pedras em pães, para ele poder se alimentar. Mas isso é uma tentação? Não deixa de ser, porque seria uma espécie de burlar o jejum físico que Jesus havia ido atrás. A segunda tentação, saltar do pináculo do templo. O pináculo é o ponto mais alto do templo de Jerusalém. Para que pular dali? Para que os anjos de Deus, os anjos dos céus, viessem a parar Jesus na sua queda e com ele não acontecesse nada. Não esqueçam que por mais que Jesus tenha sido alguém especial, aliás, alguém especial não, alguém muito especial entre nós, ele também era humano. E como qualquer ser humano, como qualquer outra coisa existente no planeta Terra, ele estava sujeito às leis da gravidade. Então, muito cuidado com isso. E a terceira tentação, idolatrar o diabo, idolatrar o Mefistófeles, em troca de todos os reinos do mundo. Ou seja, a tentação da gula, a tentação da soberba e, por último, a tentação da riqueza. Dizem os evangelhos, são as três tentações que Jesus sofreu e que não sucumbiu. Eu, Ivan César, vos pergunto, quantos de nós resistiríamos a apenas uma delas? Imaginem as três. Livro dos Espíritos, questão 712. Kardec, que não deixava essas questões mais importantes passar em branco, Kardec pergunta assim: com que finalidade Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Kardec até fez um pequeno recorte aqui, colocou essa pergunta voltada apenas aos bens materiais, aquilo que você pode ter, as posses. E aí os espíritos respondem assim: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Como é que nós vamos saber que já vencemos, a gula, se eu não for tentado com um prato de comida daquela que eu mais gosto, da minha preferida, bem na minha frente na hora do almoço? Quando eu passei a manhã inteira sem comer nada, ocupado no trabalho, estava morrendo de fome, mas não comi nada, e aí vem o almoço, e lá está o meu prato preferido. Como é que nós podemos mostrar que já ultrapassamos uma barreira sem que o teste aconteça? Então aí já começamos a ter um primeiro direcionamento da importância das tentações. São testes. E claro, eu não poderia... Quer dizer, até poderia, né? Mas para a riqueza do nosso trabalho aqui, eu sempre busco uma ou outra informação de outros autores, sejam eles espirituais, sejam eles encarnados, que também não deixam de ser espirituais. Mas para esse nosso trabalho eu peguei aqui a contribuição de Emmanuel em duas das suas obras. Na primeira delas, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, em determinado trecho, diz assim: ser tentado é ouvir a malícia própria. Já vou dar logo uma pausa aqui. A frase é um pouco mais extensa que isso, já já vocês vão ver, mas já quero pausar logo aqui. Emmanuel diz: ser tentado é ouvir a malícia própria. Portanto, nas palavras de Emmanuel, e que tem toda a relação com o que acabamos de ler da resposta à questão 712 de O Livro dos Espíritos, as tentações, elas nunca serão exteriores. As tentações sempre serão interiores. Elas fazem parte do nosso mundo íntimo, daquilo que nós precisamos vencer. Por isso Emmanuel fala, é o ouvir a nossa própria malícia. Aí ele continua dizendo assim: é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, olha essa observação,
somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Vamos pegar fatos da atualidade? Vocês acabaram de ver aí no noticiário o político preso com dinheiro. Não vou entrar aqui nos detalhes, vocês sabem do que eu estou falando, mas enfim, para ser bem, eu diria, superficial no assunto, ele foi flagrado com dinheiro nas suas roupas íntimas. Para a gente parar por aí e não entrarmos em mais detalhes. A corrupção é uma tentação grave. E a corrupção, ela pode aparecer de maneiras diversas. Inclusive, nesse caso que acabei de trazer, fazendo com que a pessoa, ela meio que perca um pouco do sentido de civilidade, de moralidade. Aliás, o corrupto, na verdade, ele tem essa dificuldade em perceber esse sentido. Mas o cidadão, ele está tão ávido em guardar aquele ganho. Vou colocar aqui como ganho, mas na verdade a gente sabe que a origem tem outro nome. Mas guardar aquela quantia da forma mais esdrúxula que pode ter surgido como ideia, para que os seus gozos pessoais, a sua malícia própria, como Emmanuel diz no texto dele, ela possa se concretizar nessa tragédia que é a corrupção para o nosso país. Aliás, essa praxis, essa prática de guardar dinheiro em roupas íntimas, ela não é de agora, ela não é de 2020. Ela já tem algum tempo, né? Quem acompanha o noticiário sabe do que eu estou falando. Posso, inclusive, dizer que, de alguma maneira, isso acontece aqui no Brasil desde 1500, quando aqui os portugueses invadiram, os portugueses chegaram. Então, essa ideia de que quando Jesus solicita a Deus, quando Jesus roga a Deus, não nos deixeis cair em tentações. Jesus não estava dizendo a Deus, Jesus não estava pedindo a Deus que não permitisse que as coisas, as tentações se aproximassem de nós. Mas no meu entender, Jesus rogava a Deus para que nós não sucumbíssemos às tentações da nossa alma. E são várias as possibilidades que aparecem, que acontecem aí a todo dia. E é interessante que nós espíritas muitas vezes temos o hábito de procurar sempre a responsabilidade no agente exterior. A responsabilidade, ou melhor, como alguns costumam dizer, a culpa é sempre de alguém. Querem ver uma coisa? Quando você está aí fazendo o seu evangelho no lar, e cai lá uma mensagem sobre determinado tema. Normalmente a pessoa que está lendo a mensagem, ela não pega a mensagem para si. Se está acompanhada de uma outra pessoa, no mínimo, ela vai dar aquela olhadinha assim de lado, sabe? Para jogar para o outro aquela mensagem. E muitas vezes ela vai dizer assim, olha, tá vendo, Ivan? Essa mensagem caiu para você. É verdade, pode ter caído mesmo. Mas será que foi só para mim? Porque para muitos espíritas, infelizmente, a culpa é sempre do obsessor. Aí eu faço um convite a vocês. Deem um pulinho lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se minha memória não estiver me traindo, capítulo 21. Coletânea de preces espíritas. Lá tem assim. Todo mal... Aliás, essa é uma prece sugerida pelos benfeitores espirituais para que nós não caiamos em tentações. Aí lá tem assim, no que precede a prece, né? Todo mau pensamento pode ter duas origens. A nossa própria imperfeição espiritual, a primeira origem, né? Ou a funesta influência que age sobre ela, a segunda origem. E eles continuam dizendo, neste último caso, nessa funesta influência, temos a indicação de uma fraqueza
que os expõe a essas influências e, portanto, de que a nossa alma é imperfeita. Traduzindo, se nós estamos sendo influenciados por quem quer que seja, encarnado, desencarnado, noticiário, WhatsApp, o que for, se nós estamos aceitando essa influência, é porque a nossa alma ainda se permite ser influenciada por aquilo que faz parte das nossas fraquezas. Dessa maneira, continuam os espíritos, aquela que falir não poderá desculpar-se com a simples influência de um espírito estranho, desde que esse espírito não poderia levá-lo ao mal se o encontrasse inacessível à sedução. Ô, gente, a mim me parece que esse texto ele é muito claro. Não é você, sei lá, não é você ir a uma churrascaria e ficar preocupado se vai sair de lá empanzinado, sabe? Com aquele estômago. A pessoa literalmente vai e come um boi. Sabe aquela estratégia de toda churrascaria, pelo menos das que eu já fui? A pessoa chega, senta à mesa e começa a vir aquelas carnes mais comuns, né? Vem muito frango, vem muita linguiça toscana. E as carnes de verdade que não são habituais de comermos em casa, elas só vêm lá depois, quando você já está sem conseguir comer mais nada. Tipo, rodízio de pizza, para que exemplo melhor? Eu fui em rodízio de pizza apenas uma vez na vida, porque vi que ali não era para mim. As pessoas vão para o rodízio para comer até passar mal. E ainda saem apostando, né? Ah, eu comi 10 fatias, eu comi 12, eu comi uma pizza inteira, eu comi... Gente, a vez que eu fui essa vez que eu fui no rodízio de pizza, e olha que nem era dessas pizzas enormes que parece mais um pão, não, era pizza com massa fininha, como eu gosto. Eu comi 3 fatias. E já não aguentava mais nada. E aí as pessoas me olhavam e disseram, ih, esse daí não dá para vir para rodízio, não, realmente não dá não. Pelo menos, na tentação da gula, eu não vou morrer. Porque isso é algo que eu trabalho em mim há muitos anos. Eu como para viver, eu não vivo para comer. Isso apenas para falar na gula, mas eu sei que já já tem coisa mais, eu diria, mais difícil aí para a gente tratar. Calma que tem tema pela frente ainda para a gente tratar. Então, com relação a essa ideia que os espíritos trazem em relação com o que falamos agora na coletânea de preces espíritas, na prece para não cairmos em tentação, aquilo que nos sucede porque permitimos. Pode sim acontecer de eu não estar em condições ainda, ou por uma falta de experiência, ou enfim, por outras questões íntimas, eu ainda não ter capacidade suficiente de evitar aquela questão. Mas, quando eu tiver, e se eu me esforçar para isso, um dia eu terei, aí eu passo a ser o absoluto senhor de mim. E pode aparecer o que for na minha frente. Se aquilo a mim não faz sentido, ou eu percebo que o aproveitar daquela oportunidade poderá me trazer alguma dificuldade imediata ou até a médio e longo prazo, desta água não beberei. Há uma frase de André Luiz agora, que André Luiz diz assim: a filosofia da tentação é inteiramente baseada em nossos senões morais. A filosofia da tentação, ela é inteiramente baseada em nossos senões morais. Aí eu interpretei essa frase de André Luiz, lembrando de alguns exemplos da atualidade. Coincidentemente ou não, todos eles exemplos de homens, com os seus inúmeros senões morais, e que, diria,
se aproveitam dessas, eu não vou nem dizer brechas, né? Mas são verdadeiras valas para se aproveitarem de pessoas que confiam nas suas palavras. Esse primeiro que eu vou citar, ele nem está aqui nas minhas anotações, mas me ocorreu agora. E eu sugiro, inclusive, para quem quiser depois assistir, está disponível, pelo menos eu assisti não tem muito tempo assim, então acredito que não tem tanto tempo assim, então acredito que ainda esteja disponível na Netflix, um documentário sobre a vida de Osho, aquele guru indiano, que vez que outra a gente vê frases aí na internet, às vezes até um ou outro aqui de nós já pode ter mandado para lá e para cá, aquela coisa toda. Osho, não vou entrar aqui nos detalhes do documentário, salvo engano são 6 capítulos. Vale muito a pena assistir, é muito interessante. Procurem na Netflix. Podem procurar pelo nome Osho, O-S-H-O, mas salvo engano o nome do documentário é Wild Country. Mas enfim, então fala lá do grupo que Osho cria com algumas ideias de liberdade, aquela coisa toda. Eles são expulsos da Índia. Então lá no final dos anos 70, início dos anos 80, eles partem para os Estados Unidos, a chamada, pelo menos até aquela época, era a pátria da liberdade de expressão, e vão para um pequeno povoado, uma espécie de fazenda mesmo, em um dos estados norte-americanos. E lá fundam a sua sociedade, né? Só que o que acontece, essa cidadezinha, ela era dominada dominada entre aspas, né? Dominada moralmente, socialmente, por assim dizer, por católicos fervorosos, que levavam a ferro e fogo uma série de coisas. Então Osho começou a ter alguma dificuldade, porque, por exemplo, dentre as questões da sua sociedade havia a ideia do sexo livre. Você, sendo casado, sendo solteiro, você poderia transar com quem você quisesse. E isso não era absolutamente problema nenhum. O que, já eu vou entrar mais nesses detalhes, o que para mim, digo com pureza d'alma, não é o menor problema. Explico. Se você assumiu um compromisso de fidelidade, assumiu um compromisso, um pacto com uma pessoa, cumpra. Porque ninguém quis a sua palavra, ninguém pediu a sua palavra, foi você quem deu. Se você faz com que a lealdade ela seja a base do seu relacionamento, seja ele de que forma for, heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, enfim, cumpra com a lealdade, seja leal. Agora, se você entra em uma espécie de acordo comportamental com quem quer que seja e fica tudo muito claro, siga a sua vida. Faça o que você acha que deve fazer. Amanhã ou depois não, com certeza depois você vai arcar com as consequências daquilo que vivenciou. Esses dias eu vi uma notícia na internet interessante, uma moça que ela era pastora e resolveu abandonar a vida pastoral e passou a fazer, sabe o quê? Vender pacotes de nudes na internet. Ela justificava, né, divorciada, mãe de 3 crianças, então precisava pagar suas contas, como todos nós precisamos. A grande pergunta é moral? Não é? Tá certo? Tá errado? Aliás, essa é a pergunta que a mim, pelo menos, não cabe julgar. Mas aí sim, a grande pergunta é, ela está feliz com o que está fazendo? Ela está ofendendo a moral de quem quer que seja? Ela está sendo corrupta? Ela está, sei lá, traficando crianças? Traficando armas, como o Osho, por exemplo, fez? Até onde eu sei, nada disso. Ela está feliz? Tá. Então, minha filha, siga seu caminho. O que vale é a sua consciência, não é a consciência de quem quer que seja, não. Mas aí vamos à nossa realidade aqui brasileiros. Nós temos sido
ao longo do tempo, isso de o quê? De mais ou menos 2 anos para cá, eu diria bombardeados por uma avalanche de escândalos sexuais ligados a religiosos ou espiritualistas. Deveriam ser a mesma coisa, mas não são. E aí o primeiro grande escândalo começa com João de Deus, né? Com as mais de 300 mulheres que foram abusadas, foram estupradas e apresentaram a sua queixa, né? As mais de 300 que chegaram lá para dizer o que aconteceu, porque certamente tem outras que nem lá apareceram, gente que morreu, enfim. E aí houve aquele escândalo. Eu sempre lembro daquela passagem de Jesus, embora devamos observar sempre com muito cuidado os textos evangélicos. E digo isso apenas por uma questão de dificuldade de idioma, de traduções, textos que foram escritos muito, mas muito tempo depois do que o nome que assina. Por exemplo, a única certeza que a gente tem dos evangelistas é que o texto de Lucas é de Lucas. Os outros ninguém tem certeza de nada. Mas enfim, essa é uma outra palestra. Aí Jesus diz assim: é necessário que venham os escândalos. Mas ai de quem for o mensageiro, o proporcionador dos escândalos. Então João de Deus se utilizou, sim, de uma mediunidade que ele tem para aprisionar pessoas, para cometer crimes, enfim, para fazer tudo isso que nós vimos aí no noticiário, que nós vimos na série que tem aí na Globoplay e no Canal Brasil. Aí, mais recentemente, aqui na Bahia, o caso do nosso Jair Tércio, que tinha uma ligação com a maçonaria e que, assim como o João de Deus, ele se utilizou da sua excelente capacidade de oratória, se utilizou dos seus poderes psicológicos. Aliás, os poderes psicológicos não vou nem colocar aspas, porque querendo ou não, ele tinha assim um poder, uma capacidade de atingir determinado ponto no psicológico daquelas moças muito grande. Não à toa aconteceu o que aconteceu e hoje está foragido. Esse eu posso falar com um pouco mais de aproximação, porque por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, aliás, posso afirmar a vocês, quem me tirou essa possibilidade foi exatamente a doutrina espírita, porque eu fui aluno inclusive de pessoas ligadas intimamente a Jair Tércio, e fui convidado 2 vezes para ir a essas expedições que eles faziam lá para o lado da Chapada. Você ficava lá vários dias, aquela coisa toda. E as 2 vezes eu não fui, sabe por quê? Tive interesse, mas sabe por que eu não fui? Porque tinha palestra para fazer. E aí, anos depois, está aí o que acontece com essas moças que denunciaram. E mais recentemente nós tivemos o psicoterapeuta, o psicólogo aí, o chamado guru da meditação brasileira, Tadashi, que agora saiu a denúncia de mais um também que cometeu crimes sexuais. Eu confesso a vocês alguns sentimentos que eu tenho. O primeiro, de profunda tristeza. Porque, como eu disse agora há pouco, se vocês repararam, eu só falei nome de homem aqui. E eu não recordo de nenhuma notícia, e eu já tentei puxar, enfim, que tenha uma mulher como a responsável por esses problemas. Ou seja, não sei se isso se explica apenas por uma questão hormonal, né? Com a testosterona muito mais presente nos homens que nas mulheres, mas fato é
que esses senões morais que André Luiz fala, ligados à sexualidade desalinhada, está sim voltada quase que exclusivamente aos homens. Pelo menos é o que as notícias nos dizem. E aí é que vem um outro sentimento que sempre me acontece quando surgem essas notícias, o asco, o nojo. Porque são homens, aí sim eu coloco aspas, religiosos. São líderes espirituais que se aproveitam do momento de fraqueza daquelas moças e também de alguns rapazes, que vão lá buscar ajuda. Eu fico imaginando quantas pessoas com depressão não chegaram na mão dessas pessoas para depois serem abusadas. Aí você tá lá, sei lá, passando por uma... João de Deus era casado, Jair Tércio era casado, Tadashi casado. Suponhamos que você esteja passando por uma crise conjugal. Está numa crise no seu relacionamento, no seu casamento. Você não consegue sentar para ter ali um mínimo de conversa, alguma coisa assim, colocar as coisas em pratos limpos e decidir que rumo tomar. Aí você vai lá para o seu trabalho, né, de atendimento. E aí aparece uma moça linda, ou um homem, enfim, não sei, com aquelas características que você admira em uma pessoa, fragilizado, aquele que vai lhe procurar, e você também no seu mundo íntimo, com a sua crise conjugal. E aí você olha para aquela outra pessoa e logo pensa, meu Deus, que tentação. Vou dizer uma coisa a vocês. Quem aí do outro lado já trabalhou ou trabalha, só para eu fazer o recorte espírita, em atendimento fraterno, como atendente fraterno, sabe bem o que eu estou falando. Aí aparece aquela pessoa, gente, meu Deus do céu, o que é isso que apareceu na minha frente? Aí começa a contar a vida tal, e você, que está com o mundo íntimo totalmente desorganizado, com esses senões morais que André Luiz fala, totalmente aflorados, faz ali um jogo de palavras e a pessoa que foi para ser atendida, ela passa a ser vítima, aliás, a pessoa que foi para ser socorrida, ela passa a ser vítima de um crime cometido por quem? Por quem deveria ajudá-la. E aí, mais uma vez, eu aproveito para fazer um grande apelo a todos vocês que estão me ouvindo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, peguem as vidas de vocês e depositem nas mãos de uma outra pessoa. Nunca façam isso. Por uma razão muito simples. Não existe santo. Não existe santa. Todos nós somos seres imperfeitos. Esses dias isso tem algumas semanas já, coloquei no story do meu Instagram, nem me lembro mais, alguma notícia, não me recordo mais qual era a notícia, eu sei que era uma queixa que eu estava fazendo. Aí uma moça, que é uma das minhas seguidoras, viu aquele meu story e respondeu mais ou menos assim, nossa, Ivan, você falando sobre isso, poxa, primeira vez que eu assisti uma palestra sua, eu achei até que você era um anjo na terra, que você nem se chateava. Epa, pode parar por aí mesmo. Já podemos parar a conversa aqui mesmo. Esqueça isso. Sou um ser humano, como qualquer um de vocês que está aí do outro lado, como esta moça que me respondeu essa mensagem. E como ser humano estou sujeito a acertos, estou sujeito a erros e estou sujeito ainda, inclusive, a cair em tentações. Ou será que Jesus nos deu essa frase no meio da oração de graça?
não deu. Uma pesquisa, aí já trazendo aos nossos dias, ao ano de 2020, ao século 21, uma pesquisa que está inclusive disponível na internet, vocês podem dar uma olhada lá no Google, que foi feita pelo Instituto Barna. Que instituto é esse? É um instituto estadunidense, o Instituto dos Estados Unidos, que ele se dedica a rastrear e a catalogar o que eles chamam de indicadores espirituais na América. Não apenas nos Estados Unidos, como em toda a América Latina e em alguns outros países também fora das Américas. E essa pesquisa, ela é do ano de 2013, ou seja, é uma pesquisa que já tem 7 anos. Mas, creio eu que ela ainda é bastante útil para que nós possamos observar algumas coisas do nosso dia a dia. Eles resolveram perguntar assim: o que é que você considera como o que você considera como as principais tentações da atualidade? No seu comportamento, quais são aquelas tentações que você tem mais dificuldade em interagir com elas, enfim? E aí a pesquisa foi muito interessante porque ela fala tanto de questões que sempre existiram, como de questões novas. Como, por exemplo, a tentação mais comum, a resposta mais comum nessa pesquisa foi a tentação de comer muito, comer mais do que deve, que foi citada em 55% das respostas dadas. Aí, uma outra tentação, que já tem mais a ver com a nossa realidade, né? com o nosso mundo da atualidade. A tentação é gastar muito tempo com tecnologia. Aí você coloca no pacote tecnologia videogame, televisão, celular, tablet. Ficar muito tempo na tela de um computador, ficar muito tempo no Instagram, no Facebook, ficar muito tempo no WhatsApp, isso também é uma tentação que apareceu, uma tentação para as pessoas que responderam, que apareceu em 44% das respostas. Aí vem uma outra tentação que também foi citada, que essa não apenas tem ligação com as questões tecnológicas, como também tem ligação direta com o que falamos agora há pouco, sobre os senões morais. Mas depois a gente vai abordar de forma um pouco mais aprofundada essa ideia de senões morais nesse caso. Ver pornografia na internet foi uma tentação citada em 18% das respostas. E a última, essa eu achei interessantíssima. Eu duvido que algum de vocês que esteja aí assistindo, eu duvido que já tenha caído em uma tentação assim. Mandar mensagem de texto por e-mail ou por WhatsApp, esculhambando é um termo que eu já coloquei, isso não está na pesquisa não, mas esculhambando alguém. Pois isso é uma tentação também para as pessoas que responderam. E 11% das... Desculpem. Em 11% das respostas apareceu essa tentação. Então, comer muito, gastar muito tempo com tecnologia, ver pornografia na internet e mandar mensagem acabando com a vida da outra pessoa. Essas foram as 4 que eu listei aqui para a gente trabalhar. Mas tem outras, como gastar mais do que deve, fazer fofoca, enfim. São tentações do século XXI, segundo a pesquisa do Instituto Barna. E aí, o responsável pela pesquisa, ele faz um relatório com algumas constatações de acordo com as respostas que foram colhidas. E uma das suas constatações eu achei muito interessante, porque ele diz assim: apenas 1% das pessoas, apenas 1% dessas pessoas entrevistadas, e eu repito, esse é um instituto que se dedica a catalogar indicadores espirituais. Inclusive, o Instituto Barna é um instituto ligado à Igreja Adventista, lá dos Estados Unidos. Então, aqui nós estamos fazendo um recorte de um público apenas cristão.
Nós não estamos aqui falando com ateus, com muçulmanos, com candombleses, não. É só o pessoal do cristianismo que deram essas respostas. Então, ele conclui, uma das conclusões é: apenas 1% das pessoas que responderam à pesquisa são capazes de perceber que ceder à tentação é de fato um pecado. Apenas 1% das pessoas, de cada 100, uma, é capaz de perceber que ceder à tentação é de fato um pecado. Tem mais coisa, mas eu vou dar uma pausa aqui para a gente primeiro se fazer uma pergunta. O que é pecado? Na opinião de vocês, o que é pecado? Lembram daquela ideia religiosa dos 7 pecados capitais, ideia cristã? Lembram daquela ideia do início dos tempos, né? Da povoação da terra, quando nós nascemos do pecado de Adão e de Eva, aliás, o pecado de Eva, porque foi Eva que pegou o coitadinho do Adão pela folha de parreira que cobria as suas partes e disse: não, agora a gente vai procriar, porque o bom da vida é isso. Até nisso, o paternalismo, o machismo coloca a responsabilidade na mulher. Mas enfim, não passa de um mito, mas os mitos servem para explicar a nossa realidade. O que vocês consideram pecado? Porque a tradução da palavra pecado, ela significa erro. Ou seja, fazendo aqui a alteração da palavra na constatação do pesquisador, apenas 1% das pessoas são capazes de perceber que ceder a uma tentação é de fato um erro. Porque muitas vezes essas pessoas acham que não é. E quem sou eu para servir de régua moral a quem quer que seja? Porque de uma coisa nós não podemos escapar, nós não podemos duvidar. A ideia de certo e errado em relação às nossas vidas, em relação ao mundo religioso e ao mundo espiritual, elas nos foram impostas pelas grandes religiões, principalmente a religião católica, principalmente o cristianismo. Agora, sabem por quê? Porque quem erra precisa do perdão. A tese é essa. Só que para a igreja de outros tempos, o perdão ele não era dado de graça. Você precisava comprar o perdão. Quanto mais você errasse, de mais perdão você precisava, mais dinheiro você precisava desembolsar. E dava esse dinheiro para quem? Para os sacerdotes, para os padres, para esse pessoal todo que a gente sabe. E isso não é uma novidade do cristianismo, da Igreja Católica, não. O que era o Templo de Jerusalém, senão um grande negócio, um grande mercado? Os impuros precisavam ir lá se purificar, e para se purificar tinha que sacrificar um animal que já ficava lá à disposição, mas você não podia escolher, você tinha que comprar. E aí tinha que acender incenso, tinha que comprar uma roupa especial, tinha que comprar um banho especial, tudo era pago a quem? Ao sacerdote. Então, cuidado com o que você acha que é pecado. Eu lembrei até de uma música agora, que foi conhecida na voz de Rita Lee, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Depende. Se o pecado tiver essa tradução que as religiões nos ensinaram a ter, realmente precisamos analisar com muita calma. Uma amiga recentemente comentou comigo sobre uma amiga dela, né? Ela chegou para mim, ela mandou uma mensagem para mim perguntando assim: Ivan, o que é que você acha de uma pessoa que conversa com outra pela internet, não sei o quê, e daqui a pouco ela chama para casa dela e vai e transa com essa pessoa? Eu não acho nada, eu tenho que achar nada. Ela quis isso, a outra pessoa também quis, então tá tudo certo. Aí ela fez assim: ai meu Deus, eu devo estar no século errado mesmo, porque eu não consigo entender isso como uma coisa normal. Mas aí é que tá, a maior parte de nós quer colocar tudo dentro dos nossos parâmetros, dos nossos padrões, o que é normal, o que é anormal. Gente, vamos analisar as coisas com um pouco mais de amplitude, com um pouco mais de calma.
Não é porque aquilo não serve para você que necessariamente não possa servir para o outro. Agora, em que ponto foi que nós concordamos? Foram dois pontos. O primeiro, em épocas de pandemia, é no mínimo temerário você se encontrar com uma pessoa que você não conhece apenas, que você conhece apenas pelo mundo virtual. Sabe-se lá o que é que essa pessoa anda fazendo por aí. Aí passa o coronavírus, daqui a pouco quando vai ver está precisando de leite, está internado, aquela confusão toda. Segunda coisa que nós concordamos, que aí foi mais temerário ainda. Nos dias de hoje, século XXI, ano 2020, infelizmente, é uma das atitudes mais equivocadas que se pode ter, que uma mulher pode tomar, é pegar um homem, principalmente um desconhecido, levar para dentro da sua casa. E os noticiários estão aí para dizer, para justificar por que eu acho isso o maior equívoco que ela possa ter tomado. Então, cuidado. Cuidado, porque muitas vezes nós queremos passar como réguas morais da humanidade quando temos ainda muitas coisas para ajustar em nós mesmos. Mas aí, continuando o texto da conclusão lá da pesquisa, ele diz assim: a maioria dos entrevistados parecem ver a tentação mais como um fluxo constante de altos e baixos que as pessoas precisam lidar, e aí eu acrescento, e superar. A maioria dos entrevistados parecem ver a tentação mais como um fluxo constante de altos e baixos. Meus amigos e minhas amigas que estão aí do outro lado, quem de nós não vive em altos e baixos na vida? O que pra gente é liberado agora, hoje, amanhã pode ser proibido. O que é proibido hoje, amanhã pode ser liberado. E esse é o nosso caminhar. É por isso que todos os grandes avatares da humanidade no quesito espiritualidade sempre falaram no caminho do meio, equilíbrio. Então, isso nos ajuda a perceber, que inclusive está lá finalizando a conclusão, que é muito longa, é muito grande a distância entre os conceitos bíblicos de pecado e de santidade e o pensamento da atualidade. É verdade. Vocês já pararam para pensar que pouco tempo atrás, a mulher só poderia se casar virgem? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que não faz muito tempo que a mulher que era divorciada, ela não podia se casar com mais ninguém? Já pararam para pensar nisso? Isso é tudo religião, gente. Agora eu pergunto a vocês, está de acordo com os nossos dias? Vocês já pararam para ler com mais atenção os textos de Paulo? Já viram o quanto de machismo temos ali? Pô, Ivan, você não pode chamar de machismo porque nós estamos falando aí de 2000 anos atrás. Sim, machismo de 2000 anos atrás. Que era o que eles poderiam alcançar naquela época, mas que no olhar da atualidade está, eu não vou nem dizer que está errado, está absurdamente errado, estava. Só que ainda hoje, os religiosos, principalmente, levam isso como base para as suas pregações, para as suas palestras, atenção, espíritas, para as suas missas, enfim. Então, a ideia de tentação, ela pode sim mudar ao longo do tempo e é até bom que mude. Desde que você tenha a mínima capacidade de bom senso, de observar o seu entorno, de perceber, aí mais uma vez vou citar Paulo, o que é lícito e o que é conveniente. Emmanuel, em uma outra obra, eu citei mais acima Caminho, Verdade e Vida, agora eu cito uma outra obra, a obra Pão Nosso, tem um texto que ele chama de Resiste à Tentação. Em determinado momento, Emmanuel fala assim: contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Contra o nosso anseio de claridade, nós temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos ao mal. Sabe o que Emmanuel quer dizer com isso?
todos nós em algum momento já erramos. Erros graves, erros simples, erros médios. Mas todos nós já erramos. E como a doutrina espírita nos explica que de encarnação em encarnação nós trazemos traços do ontem, significa dizer que vamos continuar reencarnando com os senões morais que André Luiz fala, e vamos sim precisar estar diante de determinadas tentações para mostrar a nós mesmos que nós já somos capazes de superá-las. Porque superar a tentação é superar a nossa brecha íntima. Nessa mesma obra, Emmanuel diz assim: impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto sobre as tentações, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. É impossível que nesse momento qualquer um de nós, quem quer que seja, que esteja pisando em solo terrestre, quem disser, eu já digo logo que é mentiroso, que é mentirosa. É impossível que qualquer um de nós diga que não sofre com nenhum tipo de tentação. Nenhum. É impossível. Porque Emmanuel nos disse: nós estamos ainda vivendo muito distantes da condição de anjos. E a importância das tentações nas vidas de vocês? Já pararam para pensar nisso? Eu lembrei agora de uma coisa para a gente encerrar aqui. Eu lembrei de uma ocasião interessante que aconteceu comigo. Hoje é dia 10, né, de novembro, daqui a 8 dias, dia 18, eu completo 40 anos de vida nessa atual encarnação. E aos 23 anos, antes inclusive de eu chegar na doutrina espírita, eu decidi parar de beber. Não queria mais beber. Não me fazia bem, enfim, ficou para lá, ficou para trás. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer, faço com prazer, é cozinhar. E quem gosta de cozinhar sabe que em algumas vezes nós utilizamos álcool na cozinha. Vinho, cachaça, cerveja, conhaque, enfim. Uma vez eu estava preparando um prato e precisava de vinho, que sempre tem em casa, não deixe faltar, justamente para poder cozinhar. E aí aquele vinho não estava aberto ainda, eu fui abrir o vinho, peguei o saca-rolhas, abri e exalou aquele cheiro. Vinho foi a última bebida que eu abandonei. E quando eu falo vinho, por favor, se vocês não quiserem ir para um umbral, não me venham para cá pensar em pérgola, São Jorge, sangue de boi, isso nem vinho é. Estou falando de vinho de verdade, para você sentir os sabores da uva, se é Merlot, se é Tannat, se é Carmené, se é vinho branco torrentês, enfim. Estou tirando onda, mas não bebo mais não. Abri o vinho, subiu aquele cheiro, e por um instante eu pensei assim, eu vou tomar um gole. Aí, caí na real, fiz assim, peraí. Você decidiu parar de beber por quê? Tomar um gole daquele vinho não me traria nenhum prejuízo orgânico, espiritual, material, nenhum, absolutamente nenhum. A questão é de convicção. Se eu decidi parar de beber é porque tinha determinado motivo. Mas sabe o que aconteceu naquele instante? Eu me senti, e olha que eu nunca fiquei, na época que eu bebia, nunca fiquei bêbado na minha vida. Eu me senti como um alcoolista, tentando resistir à tentação do álcool. Aquele cheiro que exalou me deu ensejo e a vontade de experimentar. E não sou viciado. Agora imagine alguém que é. Então, minhas amigas, meus amigos, meu querido Naon, a todos vocês que acompanharam aí até agora esse trabalho com muita paciência, eu me despeço,
pedindo que, mais uma vez, observemos com um pouco mais de cuidado o que as tentações que nos visitam estão querendo nos dizer. Nessa época de pandemia, quantas não são as tentações que estamos passando? Seja na vida real, seja na vida virtual. Quantos de nós não estamos sofrendo com as aspas morais do nosso próprio mundo íntimo? O que as tentações que lhe visitam querem lhe dizer? Fica aí para nossa reflexão. Um grande beijo. Estou sempre às ordens. Qualquer coisa é só me chamar que eu atendo. Até mais, gente. Que Jesus nos abençoe.